Olá, pessoal. Eu sou a professora Glenda Borges e neste módulo estudaremos a disciplina Introdução ao Estudo de Condomínios. A disciplina tem carga horária de 60 horas aulas e é dividida em 8 módulos, a saber: a unidade 1 fala sobre um breve histórico. A unidade 2 fala sobre a instituição do condomínio. A unidade 3 aponta sobre a Assembleia Geral do condomínio. A unidade 4 trata das responsabilidades das construtoras e incorporadoras versus condôminos. A unidade 5 fala sobre a relação condomínio versus condôminos. A unidade 6 mostra as diferentes modalidades de condomínio. A unidade 7 trata da natureza jurídica do condomínio. E, por fim, a unidade 8 fala sobre a extinção do condomínio. Vamos a um breve histórico da questão condominial. Cabe enfatizar uma breve explicação sobre as espécies de condomínio. Há 2 espécies de condomínio, o voluntário e o necessário. Estando o voluntário regulado nos artigos 1314 a 1326 do Código Civil e o necessário nos artigos 1327 a 1330 do Código Civil. Vejamos algumas colocações de doutrinadores acerca do condomínio. O condomínio, por sua vez, é uma forma de comunhão na qual o que existe é um compartilhamento sobre um bem específico. 2 ou mais pessoas são proprietárias simultâneas e concorrentemente de um mesmo objeto, seja ele um automóvel ou um imóvel. O condomínio pode ser basicamente de 2 espécies: voluntário ou convencional, forçado ou legal. O condomínio forçado ou legal é aquele que tem sua origem na lei. Diversos são os casos que se podem citar nesse sentido. Decorrem, via de regra, do inevitável estado de indivisão de certos bens. O condomínio sobre as construções existentes na linha divisória dos terrenos, tais como paredes, cercas, muros, valas, é um dos exemplos. Por outro lado, o condomínio é aquele que decorre da vontade das partes, que por alguma razão acordam em tornarem-se coproprietários de algo. Contudo, por vezes, a vontade que se manifesta não é a das partes, que se tornaram coproprietários, é de um terceiro. E caso, quando, por testamento, o testador transfere aos herdeiros um determinado bem e define um testamento que eles deverão compartilhar a propriedade por um determinado período. O Código Civil traz em seu bojo, além dos condomínios forçados e necessários, o condomínio edilício, que está regulado atualmente pelos artigos 1331 a 1358 do Código Civil, como também disposições especiais contidas na Lei 4.591 de 64. Na realidade, o nosso objeto de estudo da disciplina é o condomínio edilício. Faremos aqui algumas considerações históricas acerca do condomínio. Tem-se notícia dos primeiros condomínios na antiguidade, mais precisamente na Roma antiga. Podemos também citar, logo após a Primeira Guerra Mundial, a existência de condomínios em Paris, na França, também. Bom, o que é que devemos enfatizar e o que é que devemos fixar? Que há 2 espécies de condomínio, voluntário e necessário, de forma que há condomínios instituídos por lei civil e os regulados por lei especial. O objeto de estudo da disciplina Introdução ao Estudo de Condomínios é justamente o condomínio edilício, o qual apresenta outras denominações. Bom, o condomínio edilício, ele pode ser tanto horizontal como vertical.
Inicialmente, nós começamos com o condomínio vertical. O que quer dizer isso? Que até o século passado, nós tínhamos uma prevalência dos condomínios verticais. Atualmente, nós temos também a questão dos condomínios horizontais. Bem, como se dá a instituição do condomínio? Bom, como eu havia falado ainda há pouco, o condomínio ele não se encerra apenas em prédios. Ele está ligado a tudo o que se refere à edificação, seja no sentido de moradia ou até mesmo em outros contextos, como o contexto comercial, industrial. Bom, vejamos o posicionamento de um doutrinador a respeito do condomínio edilício. Então, Oliveira nos coloca que entende-se como condomínio edilício não apenas os prédios de edifícios, mas aqueles condomínios ligados a edificações, casas nos condomínios denominados horizontais, salas e conjuntos comerciais. Todos os demais imóveis agrupados em propriedade composta pelo imóvel, a unidade autônoma, mais um quião estabelecido como propriedade simultânea entre os condôminos. Assim, a área de corredores de acesso, elevadores, salões de festa, sala de reunião, área de estacionamento, quando não constitui propriedade privada do condômino. Ou seja, a ideia de condomínio é a ideia de compartilhamento. Bom, dentro desse contexto, o condomínio edilício é instituído quando registrado no cartório de imóveis. Um dos pré-requisitos para a existência do condomínio edilício é o registro no cartório de imóveis. O artigo 1332 do Código Civil de 2012 estabelece os meios admitidos para a instituição do condomínio edilício. Outro ponto a ser colocado aqui é que o condomínio ele se constitui por ato entre vivos ou por testamento, devendo no ato da sua instituição ter a discriminação e individualização das unidades de propriedade exclusiva, extremadas uma das outras e das partes comuns, a determinação da fração ideal atribuída a cada unidade relativamente ao terreno comum e o fim que as unidades se destinam. Bom, voltamos aqui ao artigo 1332 do Código Civil. Institui-se o condomínio edilício por ato entre vivos ou testamento, registrado no cartório de registro de imóveis, devendo constar daquele ato, além do disposto em lei especial, número 1, a discriminação e individualização das unidades de propriedade exclusiva, extremadas uma das outras e das partes comuns. 2, inciso 2, a determinação da fração ideal atribuída a cada unidade relativamente ao terreno e partes autônomas. Inciso 3, o fim a que as unidades se destinam. A unidade pode se destinar para fins residenciais ou para fins comerciais ou ainda industriais. Outros aspectos que devem ser colocados aqui a respeito do condomínio. Fase de implantação de condomínios. Os condomínios novos nascem a partir de um processo que, em linhas gerais, vai desde a elaboração do projeto até a inscrição no Cadastro Nacional de Pessoas Jurídicas. Inicia-se através da expedição do habite-se, que é de responsabilidade da construtora e ou da incorporadora, a depender do caso. Nesta fase, a elaboração do projeto com os orçamentos e as especificações que serão usadas na edificação. Vejamos o artigo 44 da Lei 4.591 de 64. Após a concessão do habite pela autoridade administrativa, o incorporador deverá requerer a averbação da construção das edificações para efeito de respondendo perante os adquirentes pelas perdas e danos que resultem da demora no cumprimento dessa obrigação. Parágrafo 1º. Se o incorporador não requerer a averbação, o construtor requerê-la-á, sob pena de ficar solidariamente responsável com o incorporador perante os adquirentes. Parágrafo 2º. Na omissão do incorporador e do construtor, a averbação poderá ser requerida por qualquer dos adquirentes de unidade.
Ou seja, se você adquirir um imóvel e ele não tiver habite-se, nada feito, tá? Então, é importante, aproveitando aqui essa colocação, é importante, quando da aquisição de um imóvel, verificar se há o habite-se, se aquele imóvel ele está regular. Eu falo isso porque hoje em dia, nós aqui, principalmente aqui na questão de Teresina, aqui do Piauí, nós temos uma explosão de condomínios. Antes, verticalizando o condomínio, agora horizontalizando, né? A questão dos condomínios de casas. Bom, uma opinião aqui, uma colocação de um doutrinador. Ribeiro fala que os pré-requisitos para a instituição do condomínio são: deverá o incorporador, depois de terminada a obra, requerer a averbação da construção das edificações. Deverá individualizar e discriminar as unidades autônomas, sob pena de responder pela demora do cumprimento da obrigação. Deverá o construtor realizar a averbação do condomínio, caso o incorporador não tenha requerido, sob pena de responder solidariamente com o incorporador perante os adquirentes. Quer dizer que o incorporador e o construtor, eles respondem solidariamente. Tem a mesma, caso um não faça, o outro deve, assim, fazer, sendo um ou outro ou ambos responsabilizados por essa omissão. Caso ambos não tenham realizado o ato, qualquer um dos adquirentes poderá fazê-lo. A averbação da construção só poderá ser feita mediante habite-se, expedida pela Prefeitura Municipal. No habite-se deverá constar a área construída, que deverá ser conferida com a planta já aprovada. Bom, gente, há exigências a serem cumpridas antes da inscrição das escrituras definitivas das unidades autônomas no cartório de registro de imóveis. Em especial, a averbação da construção da edificação através do habite-se, que deverá ser aprovado na Prefeitura Municipal local. Bom, vejamos aqui mais algumas colocações a respeito da instituição do condomínio. Bom, nós falamos em incorporadora, mas vamos a um conceito de incorporação imobiliária. O conceito de incorporação imobiliária é trazido pelo parágrafo único do artigo 28 da Lei 4.591/64, que traz como atividade exercida com o intuito de promover e realizar a construção para alienação total ou parcial de edificações ou conjunto de edificações compostas de unidades autônomas. O que significa dizer que a incorporação é feita no sentido de realizar a construção imobiliária com o intuito de venda, seja parcialmente ou totalmente. O artigo 29 da Lei 4.591 de 64 vai além e conceitua o que vem a ser a figura do incorporador imobiliário. Vamos ao artigo. A pessoa física ou jurídica, ou seja, o incorporador é a pessoa física ou jurídica, comerciante ou não, que, embora não efetuando a construção, compromisse ou efetive a venda de frações ideais de terreno, objetivando a vinculação de tais frações a unidades autônomas em edificações a serem construídas ou em construção, sob regime condominial ou que meramente aceite propostas para efetivação de tais transações, coordenando e levando a termo a incorporação e responsabilizando-se, conforme o caso, pela entrega a certo prazo, preço e determinadas condições das obras concluídas. Ok, entende-se que o incorporador imobiliário é aquela pessoa que se compromete a vender as unidades autônomas de um condomínio, de forma que se responsabiliza por pontos muito importantes a serem destacados em uma obra concluída, como o prazo, preço e condições. É perceptível que a própria lei não traz muitas exigências para a função, para o exercício dessa função de incorporador. Vale a pena frisar que o incorporador não necessariamente será o construtor da obra.
Nesse sentido, as funções de incorporador e construtor são distintas. Então, o incorporador ele pode ser o construtor, como pode ser também só o incorporador. Nesse sentido, as funções de incorporador e construtor são distintas. Porém, nada obsta que uma única pessoa possa exercer as duas funções concomitantemente. Nesse sentido, o doutrinador Eros Romano comenta que haverá incorporação imobiliária sempre que uma pessoa física ou jurídica, tá, se obriga a construir uma edificação com a intenção de vendê-las. Pois bem, outro ponto aqui a ser trabalhado acerca da incorporação imobiliária. Ela deve ser registrada na matrícula do imóvel, de forma que, quando registrada, a incorporação é um contrato de manifestação de vontades entre o incorporador e os adquirentes das unidades autônomas. O processo de incorporação conta com duas fases. A primeira consiste na obrigação de fazer, ou seja, da obrigação de elaboração do projeto, da incorporação, e uma segunda fase, que é a obrigação de dar aos que efetivamente compram a propriedade. Bom, o contrato de incorporação imobiliária caminha por passos para se tornar efetivo, né? Quando inicia-se com o estudo de viabilidade técnica da situação jurídica do imóvel, em si, por fim, a sua instituição via cartório de registros de imóveis. Se a documentação estiver correta, o cartório deverá fazer incorporação. Caso contrário, o cartório terá um prazo de 15 dias, notem bem, 15 dias, para informar a documentação necessária sob pena de multa e ainda tem-se o mesmo período para promover o registro de incorporação. Vejamos mais aqui o seguinte. Bom, a questão do projeto da incorporação imobiliária. A fase inicial de elaboração do projeto passa desde o orçamento até a aprovação dos projetos nos órgãos municipais e estaduais. Outros pontos que devem ser destacados acerca do contrato de incorporação imobiliária. Bom, então vamos fazer aqui um breve relato acerca dessa unidade aqui, da instituição do condomínio, certo? Nessa unidade aprendemos como se dá a instituição do condomínio, que poderá se dar entre vivos ou por testamento, como também a transformação de uma simples edificação a condomínios, bem como quais etapas necessárias para essa implantação. Em seguida, falamos da incorporação imobiliária e a importância desse instituto para as vendas das unidades autônomas. Além disso, conhecemos a composição da administração do condomínio, através do síndico e do conselho fiscal, bem como o que vem a ser convenção e toda a sua importância para a instituição do condomínio. De fato, como peça obrigatória o regimento interno, como documento de regulação da vida condominial. A Lei 4.591/64 estabelece o contrato ou deliberação assemblear do condomínio como um meio de instituição para o regimento interno do mesmo. Além disso, a convenção deverá apresentar a forma e o quórum necessário para a deliberação do regimento interno, quando não incluir esses dispositivos na convenção.